Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como ler arquivos e como trabalhar com data frames, tabelas em Python para que você possa fazer essa manipulação e aprender a lidar com dados da vida real que você pode encontrar e precisar fazer algum filtro ou fazer alguma manipulação. Lembrando que não é um vídeo totalmente exaustivo, porque existem milhares de funções se você olhar lá na biblioteca que nós vamos utilizar aqui, que é o Pandas, mas nós vamos tratar das principais funções que tem implementados na biblioteca Pandas. E o resto você vai descobrindo conforme a necessidade. A principal biblioteca que nós vamos fazer, primeiro aqui é trabalhando com tabelas em Python. A biblioteca para isso é chamado Pandas. A maneira de você importar um- uma biblioteca é através do import Pandas. Você pode utilizar, por exemplo, o Pandas aqui e fazer um pd.dataframe. Para que é um dataframe? Na verdade, um pandas.dataframe. É possível, mas não é muito comum você ver na biblioteca Pandas assim. É muito comum as pessoas nomearem como PD. Então eu vou te ensinar essa regra aqui, mas saiba que é só você dando um nome diferente para a biblioteca. Então, vamos nessa. Primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber é que você pode trabalhar em projeto e aí você não precisa pegar o caminho todo. Você pode criar um ambiente virtual, você pode pegar essas informações e em um projeto e ter um caminho mais curto para o seu arquivo, mas eu vou ensinar aqui de uma maneira que você não precise passar por toda essa complicação. É claro que conforme você vá avançando, é importante que você saiba como deixar isso de maneira mais organizada, mais elegante em termos de código e mais generalista possível. Porém, para um primeiro contato, eu acho que é importante você aprender como é que você seta um caminho de um arquivo específico. Então, vamos lá. Aqui eu estou na caixa de downloads. Eu posso vir aqui em propriedades do arquivo e em propriedades ele vai me dar o caminho desse arquivo. Então ele vai me dar o caminho que eu posso chegar até ele e o nome do arquivo. E aqui ainda tem o tipo de arquivo que é um CSV. Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos em pd.read CSV. Você vê que tem vários reads, inclusive arquivos Parquet, Feather e muitos outros, Excel. Mas vamos ler um CSV como o tipo do nosso arquivo é CSV. Lembrando que se o tipo do nosso arquivo fosse XLSX, teria que ser read Excel. Mas vamos copiar isso aqui, mas temos que substituir as barras inclinadas pela barra inclinada de outra maneira. E precisamos colocar a última barra mais o nome do arquivo. Então, estou dizendo que o Pandas deve pegar a informação desse arquivo aqui em específico, ou seja, vá no meu computador, nessa pasta aqui, e pegue esse arquivo específico. E a partir disso você vai ler. Então, fazendo isso, ele já vai ler. Esqueci de primeiro importar. Então, ele já leu. Existem algumas coisas aqui, por exemplo, como separador. Sep, se eu quisesse, o separador aqui já está correto. Mas caso você quisesse mudar, você poderia mudar para vírgula. Aí já, o vírgula funciona, mas se eu colocasse aqui ponto e vírgula, você percebe que, como a separação foi por vírgula, ele já não leria direito. Então é importante estar ciente do separador, que é muito comum. Eu vou deixar aqui explícito, apesar do default já ser vírgula. Aqui ele já leu automaticamente, que a primeira linha é o título, mas você pode deixar isso explícito aqui nos argumentos dessa função específica. Então você tem aqui dados, eu vou colocar aqui meus dados. Os dados basicamente são informações aqui de empréstimo. Tem a renda da pessoa, tem empréstimo, que fala se a pessoa deve emprestar ou não. E também, se eu não me engano, aqui tinha alguma informação de churn. Se a pessoa teve churn ou não, se ela saiu da empresa ou não.
mas não estou lembrado especificamente, mas aqui é informações de clientes de uma empresa como um todo, e tem informações de pessoas, tanto de uma pessoa que quer um empréstimo, se ela já teve empréstimo, o nível de educação dela, a renda, entre outras informações. Olhando para os arquivos. Se você quiser ver só, se você quiser ver só as primeiras 5 linhas, se você começa a olhar e você não tiver no Spider, você pode olhar dessa forma. O head, você vê as 5 primeiras linhas e você pode ainda dar um dados.tail, que seria para pegar as últimas linhas. Além disso, é muito comum você utilizar também o shape, dados.shape, que é para você saber quantas linhas e quantas colunas tem nesse data frame, que seria essa tabela. Então, tem 32.000 linhas e 12 colunas. E aí, quando você quiser acessar, se você quiser pegar a linha, nós fazemos muito isso comumente, e bota a posição 0 do shape, eu vou ter o número de linhas, e o número de colunas eu dou shape 1 aqui, que seria pegar as colunas. Sempre o padrão de trabalhar com data frame é linhas seguidas de colunas. Então você poderia colocar aqui número de linhas, que aí eu precisaria colocar o shape 0, apesar de que nós nem vamos utilizar isso. Mas se você quiser descobrir o número de colunas, dados.shape 1, e você pode fazer até uma multiplicação para descobrir, com base nisso, quantas observações nós temos no total. Então, temos 390.000 observações distribuídas em 32.000 linhas e 12 colunas. Então, aqui já são os primeiros cálculos, porém, eu vou mais além com vocês. Se você quiser pegar seleção de colunas, se você quiser pegar colunas específicas, você pode dar aqui um. Primeiro você precisa saber quais colunas tem. Então, o que é que eu faria? Dados.columns. Então, você vai ter acesso a todas essas colunas aqui. E aí você pode primeiro selecionar uma coluna caso você queira. Você pode colocar dados. O nome da coluna. Eita, não copiei aqui. Então, quero essa coluna. Personage. Então, ele vai me dar só essa coluna. E uma coluna separada é um tipo série, que é o que nós temos no Python. Um data frame é um conjunto de séries que estão agrupados e cada coluna seria uma série. Esse conjunto de séries é um data frame. Então, eu posso selecionar uma coluna ou eu posso selecionar várias colunas. Então, para selecionar várias colunas, você precisa colocar 2 colchetes e colocar essas duas informações que você quer. Então, vamos pegar aqui essas 2 primeiras colunas. Agora eu tenho só as 2 colunas. Eu poderia ter aqui o subdata, que seria uma subvariação, um subconjunto dos dados gerais com só 2 colunas, caso você quisesse utilizar dessa forma. Para você fazer multiplicação é simples. Se eu quiser, por exemplo, uma métrica que falasse o quanto a renda está associada ao empréstimo, eu poderia pegar aqui a renda da pessoa, person income, e dividir por loan amount. Então, eu com essa informação aqui, eu tenho como se fosse uma métrica da informação de o quanto a taxa da pessoa, mais ou menos, é de relação de renda e empréstimo. Então, será que as pessoas com maiores rendas pegam menos empréstimo? Então,
Ou será que as pessoas com maior renda pegam mais empréstimos? Será que isso segue uma proporção específica que você está pegando essa proporção e explorando os dados? Inclusive, se fosse um modelo de machine learning, você poderia criar uma nova feature a partir desse cálculo. Mas aqui, para fazer multiplicação, divisão, a mesma coisa. Se você quiser multiplicar aqui, também em duas colunas, é muito tranquilo de fazer. Agora, se eu quiser fazer um filtro, filtrando linhas, muito simples. Eu pego aqui dados.age e eu quero pegar pessoas com maiores de 50 anos. Isso aqui ele vai me dar um true ou false dessa informação. Só que para eu selecionar e fazer um filtro, eu preciso dizer que eu quero os dados que aonde dados a coluna de idade seja maior que 50. Então eu quero pegar os dados aonde a idade da pessoa seja maior que 50. Então, ele me deu aqui, só tem 288 pessoas com idade maior que 50 anos. Será que existem pessoas com 50 anos com a renda maior do que 10 mil? Então, como é que eu faço isso? Eu pego essa informação aqui, coloco entre parênteses, pego esse i que está aqui e eu abro novamente o parêntese, pego a renda e digo, olha, eu quero que seja a renda também maior do que 10 mil. Será que vai ter? Então, olha que incrível. Já diminuiu para 286 pessoas comparado a 288. Ou seja, poucas pessoas mais velhas têm uma renda menor que 10 mil. Mas se eu for para 100 mil agora só tem 53 pessoas das 286 acima de 50 anos que têm uma renda de 100 mil. Então aqui é uma maneira de você fazer filtro. Mas se você quiser, por exemplo, também pegar, você tá com a idade da pessoa aqui e você quer fazer cálculos específicos. Eu posso, por exemplo, somar a idade. Embora não faça muito sentido, mas eu posso somar. Deixa eu botar aqui a renda, que pode fazer mais sentido, caso você queira como um todo. Se você quiser a idade média, você pode fazer a idade ponto min. Se você quiser transformar a idade média 27 anos. Mas se você quiser ainda, deixa eu ver aqui, round, para ficar mais bonito, arredondado 28. Se você quiser arredondar, aqui ele já está dizendo, ponto, acho que é ponto de type. Ele está dizendo que é um int. Mas se eu quiser agora colocar como um string esse dado, ou seja, dado do tipo texto, eu posso colocar aqui str. Aí ele vai se tornar um objeto. Agora esse dado não é mais numérico, é um tipo string. Se eu quiser dar o dtype depois, ele vai me dar o objeto. Então perceba que eu posso fazer várias manipulações aqui, em que é muito tranquilo ser feito no Python. Eu também posso dar um dados.drop_NA para dropar todos os NAs que tem aqui, que são valores ausentes. Eu também posso, se quiser, dados age.valueCounts, que ele vai contar o número, a frequência de pessoas por idade. Então você vê que tem mais pessoas com 23 anos e assim sucessivamente. E você pode ainda fazer muitas outras operações. Isso aqui é o básico do que você pode fazer com pandas, mas essa é a principal biblioteca de manipulação que nós temos no Python. E se você quiser ainda criar um data frame do zero, que em vez de você importar uma tabela, você pode criar do zero, você pode pode usar o pd data frame, você pode colocar aqui idade, posso colocar aqui algumas idades de pessoas e posso colocar aqui nomes, que aí seria Emerson, Maria, Anitta e Bra. Enfim, nomes estranhos.
E eu esqueci que isso aqui precisa vir em um dicionário. Então, acredito que agora vai funcionar normalmente. Então, criei um data frame. Tem a idade, os nomes. Emerson tem idade de 2 anos, Maria idade de 5. Eu estou criando um data frame do zero. Se eu quisesse aqui, meu data frame. E aí eu teria meu data frame criado. Preciso selecionar aqui e ele está criado. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science. Se conecta comigo no LinkedIn. Também, se quiser ter acesso a mais conteúdo, uma certificação, eu tenho alguns cursos disponíveis em algumas plataformas com preço bastante acessível. Então, espero que você possa continuar me acompanhando aqui. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.